Leobog A75. Este é um teclado com um layout Alice, que tecnicamente falando é um layout ergonômico. Característica essa que me chama muito a atenção devido às dores que eu tenho no meu pulso direito devido ao meu trabalho, a digitação e criação de roteiros aqui para o canal e também ao meu tempo livre que eu passo jogando. E desde que eu comecei o canal, sempre que eu converso com uma galera que é programador, que eu falo que eu faço review, eles perguntam: cara, você já testou um teclado ergonômico ou aquele teclado split? Até o momento eu não tinha testado esse tipo de teclado, mas eu comprei o A75 e eu também comprei um teclado split para eu poder fazer review. E eu confesso que a experiência com os dois tem sido excelente no que diz respeito à ergonomia e funcionalidade. O Leobog A75 é um teclado que faz tudo direitinho. Ele tem todas as características que um teclado tem que ter hoje em dia. Começando com switches de excelente qualidade e uma ótima experiência de digitação, uma estrutura em gasket mount, conexão Trimode, 1000 Hz de polling rate conectado com fio ou via 2.4G, estabilizadores lubados de fábrica, um RGB bonito, um bom software para configuração do teclado e também uma estrutura com boa construção, apesar de ter uma carcaça em plástico. Mas além disso, o Leobog A75 tem algumas características que vão além do básico que a gente espera em um teclado. E ao longo do vídeo eu espero explicar todas essas características que eu já falei, mas eu também quero te apresentar as características que fazem esse daqui um teclado realmente diferenciado. Uma coisa interessante a se mencionar é que esse aqui é o primeiro teclado da Leobog que aparece no canal e que esse aqui é um teclado que eu comprei com o dinheiro do canal. O Bruxo Review fez um bazar lá no Instagram dele e eu acabei comprando diretamente com ele por um preço bem abaixo do valor que você pagaria no teclado se você fosse comprar diretamente pelo AliExpress, por exemplo. Eu sempre vi bons modelos de teclado dessa marca, mas como eu nunca conheci, nunca tive contato direto, eu sempre imaginava que ela podia ser uma marca de periféricos genéricos. E como os periféricos dele têm um valor um pouco acima da média que a gente espera de um teclado genérico, eu acabava não comprando por receio de que ele não valesse o que é cobrado. E acontece que eu estava certo e errado ao mesmo tempo. No que diz respeito à construção, o A75 se mostrou um teclado feito com certo esmero, mas no que diz respeito ao software, o software Leobog One, que também é usado em outros 3 teclados da marca, é um software que deixou a desejar. Não só pelo design, que é bem feio e desorganizado, mas também por ele não ser um software intuitivo no que diz respeito às coisas básicas. Tudo aquilo que você imagina fazer no que tange o remapeamento de teclas mais básico, você vai conseguir fazer com esse software. Só que quando a gente trata dos efeitos RGB e da organização de outras coisas do teclado, ele realmente é muito contraintuitivo e falta nele algumas funções de configuração do teclado, como por exemplo, eu gostaria de configurar os LEDs laterais do Leobog A75 através do software, e simplesmente não existe essa opção no software. E esse ponto pode ser considerado sim um ponto negativo, porque o LED lateral desse teclado é muito bonito, mas você não tem nenhum controle da velocidade que os efeitos RGB passam nele e muito menos dos controles de cores. Então ele tem algumas pré-definições, mas todas elas são bem ruins no que diz respeito à organização. Às vezes você pode selecionar a cor do teclado no software, mas a lateral você não consegue. Então você vai ficar em cores destoantes aí no seu setup. Mas eu tenho que confessar uma coisa, esse teclado aqui me conquistou. Eu gostei tanto de usar ele que eu tirei o meu Lux 65 daqui do meu setup. E eu não esperava que isso fosse acontecer, porque o Lux 65 tem uma estrutura em alumínio que é muito mais premium e muito melhor quando você quer montar um teclado mais top de linha. Nessa vez o conforto superou o visual. E caso você tenha ficado interessado em conhecer o Lux 65, que é um teclado relativamente mais barato do que o Leobog A75, eu vou deixar um card para você aí em cima para você poder assistir o vídeo de review dele. Agora voltando ao Leobog A75, eu gostaria de mencionar que a construção dele é muito boa no sentido que ela traz conforto. E esse conforto superou a robustez que eu tenho usando o Lux 65. À primeira vista, o layout Alice não é um layout que agrada aos olhos. Ele não parece ser uma adição muito boa no setup no que diz respeito à estética. Só que digitar em um teclado tradicional implica que você precisa inclinar os seus pulsos para digitar. E em um teclado Alice, isso não é preciso. É exatamente por este motivo que o teclado tem essa angulação, para tornar o seu processo de digitação mais natural e ergonômico em comparação a um teclado comum. Isso faz com que a digitação fique muito melhor e mais natural. A adaptação com esse teclado eu confesso que foi muito mais rápida do que eu imaginava. Eu tô com o Leobog A75 há mais ou menos 35 dias e no começo eu estranhei bastante esse layout, mas depois eu gostei muito mais da forma de digitar com ele e melhorou bastante essa sensação que eu tinha de dor no pulso e no antebraço
quando eu estava digitando, escrevendo roteiros ou fazendo alguma outra coisa aqui no PC. Mas o Leobold A75 tem um extra em questão de ergonomia quando a gente diz em respeito à construção do teclado. Ele também tem uma inclinação que parte do meio para as laterais, deixando o meio um pouco mais alto do que as laterais, o que faz com que fique mais natural também a forma como sua mão encaixa no teclado. E essa angulação aumenta ainda mais o conforto na digitação do teclado, que deixa esse processo muito melhor. Agora, falando sobre digitação, o Leobold A75 conta com os switches Barbie, que são switches lineares com força de atuação de 35 gramas. E esse aqui é um switch realmente muito gostoso de se digitar, com uma sensação muito agradável e leve, principalmente porque ele já vem pré-lubado de fábrica, assim como seus estabilizadores. E falando em switch, o Leobold A75 é um teclado com construção hot swappable. Isso significa que você vai poder substituir os seus switches por qualquer outro switch de 3 ou 5 pinos que você queira colocar nele. Vale a pena lembrar que hoje em dia um teclado ser hot swappable não é considerado uma vantagem ou que o seu teclado tenha uma característica diferenciada. Na verdade é o mínimo mesmo, a gente espera que todos os teclados tenham essa característica hoje em dia. Da mesma forma a gente tem a estrutura Gasket Mount aqui do Leobold A75. E junto dessa estrutura a gente tem também um flex cut, tanto no PCB dele como na plate de cima dele. E assim como a estrutura Gasket Mount, que vai deixar o som do teclado um pouco mais abafado, os flex cuts também vão trazer um pouco mais de flexibilidade para o teclado, trazendo um processo de digitação ainda mais confortável. Outra coisa importante de se mencionar é que o Leobold A75 é um teclado com estrutura 75%, assim como o nome dele sugere. Só que geralmente teclados de 75% possuem cerca de 82 teclas. O Leobold A75 tem 84 teclas, sem contar a rodinha, o knob de volume. E ele tem essas duas teclas a mais porque ele tem duas teclas B e também duas teclas de espaço. E aí você pode decidir ou entender se você digita usando apenas um B e um espaço, você pode remapear elas para que elas façam outras coisas. Só que um dos diferenciais dele é que ele também possui um joystick direcional, que vem configurado para que você consiga fazer a função das setas e se você apertar o joystick ele faz a função do Enter. E esse joystick é uma característica muito legal desse teclado. Eu confesso que quando eu peguei o teclado, eu achei que não seria nada demais. Só que quando eu conectei o teclado no software e eu vi que eu poderia remapear esse joystick, ficou muito mais interessante. Então eu transformei ele numa central multimídia. Para a direita eu passo a música, para a esquerda eu volto, apertando ele dá o play e pause. Para cima eu coloquei ele como a tecla Windows e para baixo a tecla de função 2. Vale lembrar que esse teclado também é compatível com camadas e ele também dá para usar a função tradicional, a função 2 e a função 3. Mas é importante que você saiba que o remapeamento desse joystick traz funções muito novas, então você tem uma amplitude de possibilidades muito maior tendo esse joystick no meio do teclado. Isso é muito legal. Mas se tem uma coisa desse joystick que me incomodou um pouco, é que a conexão dele, o encaixe dele tem uma folga. Então ele fica sambando ali, mas não é nada demais, é só algo que poderia ser melhor implementado. O Leobold A75 também conta com o knob de volume, que é muito utilizado, muito comum nos teclados de hoje em dia. Um ponto positivo é que ele tem uma sensação tátil muito boa, então você consegue realmente sentir quando você gira o knob e ele passa de um ponto para o outro. Essa característica da tatilidade do knob de volume é muito importante e ele é muito valorizada e utilizada em teclados mais high-end. É importante que quando você vai usar o knob para gerir alguma coisa além do controle de volume, é importante que você tenha esses estágios, que você sinta o clique passando, porque daí você tem um controle maior da gestão do que você está fazendo. No caso do Leobold A75, esse knob tem dupla função. Ele tem uma função Office e uma função Gamer. Na função Office, ele vai gerenciar o volume e dar play e pause.
mas se você apertar e segurar ele por mais ou menos 3 segundos, o botão Z vai piscar, sinalizando que ele mudou para a função gamer. Na função gamer, ao girar esse knob, você vai controlar a intensidade do efeito RGB. Então você pode deixar ele desligado e você tem 4 níveis de intensidade da iluminação. Se você aperta levemente o knob, ele vai mudar os efeitos e tem 17 efeitos RGB nesse teclado aqui. Na parte de baixo do Leoborg E75 a gente vai encontrar 3 fits fixos que já vem colado aqui no teclado, mas a gente também tem mais 2 fits maiores que são fits magnéticos, que você vai poder escolher qual altura que você quer deixar o seu teclado. Eu achei muito legal que esses fits sejam magnéticos e eu também achei legal que ele parece uma nave espacial, que é uma característica recorrente nos teclados da Leoborg. E como eu gosto de elogiar que as partes destacáveis sejam sempre magnéticas, o Leoborg E75 também acertou no dongle dele, que também é magnético. Isso é uma característica que eu gosto bastante. Ainda na questão de coisas magnéticas, ao lado do knob de volume aqui do Leoborg E75, a gente tem uma platezinha metálica que ela tem um desenho de um astronauta, que, como eu falei já, é um tema recorrente nos produtos da marca da Leoborg. Só que se você não gosta de astronauta e não gostar desse desenho, você pode simplesmente virar a plate aí, que como ela é magnética, ela vai colar dos dois lados. Na parte de trás do teclado, onde eu falei que a gente encontra o dongle magnético, a gente vai encontrar também 2 chaves seletoras. Uma delas vai ser para o modo de conexão, que pode deixar em Bluetooth, 2.4G ou cabeado, e a gente também tem a seleção do sistema operacional, que pode ser Windows ou Mac. Referente aos modos de conexão, eu fiz os testes de polling rate e cabeado, e no 2.4G ele chega a bater 1K de polling rate. Só que no Bluetooth ele chega a 200 de polling rate, que eu achei muito legal. A maioria dos teclados fica entre 125 a 250. Ele não fica tão baixo quanto 125, não bate a 250, mas 200 eu achei legal até. Referente aos 3 modos de conexão, eu fiz o teste de polling rate lá no site chamado Keyboard Tester. A bateria do Leoborg E75 é de 4.000 mAh, o que é uma bateria que a gente pode considerar privilegiada, visto que não são muitos os teclados que têm uma capacidade como essa ou superior. Então é um ponto positivo para o teclado. As keycaps deles são em PBT Double Shot Injection, que é a melhor qualidade de keycaps que a gente encontra por aí. Um outro ponto positivo é que a gente não consegue ver rebarbas facilmente, não só olhando na parte externa da keycap, mas também na parte interna dela. A gente vê umas rebarbas bem pequenas, mas não é nada que incomode visualmente ou na digitação. Se eu puder fazer uma crítica só, eu acho que as keycaps deles são feias. Eu não gostei da combinação de cores e nem da fonte das teclas que tem a inscrição maior, como por exemplo a do Caps Lock, Enter, todas as fontes que tem mais de uma palavra, sei lá, eu achei a fonte feia. Então eu trocaria as keycaps dele por isso. Em questão de qualidade, não tem muito o que falar das keycaps dele. A qualidade é muito boa e a entrega, o resultado é muito bom. A única coisa que eu não gosto é visual. A fonte usada das letras não tem problema nenhum, eu gosto. Funciona bem. Mas a fonte usada para escrever as palavras, as funções das laterais, eu não gostei. Eu achei uma fonte feia. Então eu trocaria por esse motivo. Eu não gosto da combinação de preto, branco e roxo, e nem do design das teclas que são escritas. E bom, após eu explicar e mostrar todas as características do Leoborg E75, chegou o momento de dar o meu veredito final. Nessa parte aqui eu fico um pouco receoso, porque eu tive pouco mais de um mês para testar o teclado, e realmente eu não tenho nada a criticar dele referente à construção. É igual eu falei no início do vídeo, ele faz tudo muito certinho, é muito bom. Só que, como eu endossei o Aula F75 há uns 6, 7 meses atrás, eu apoiei a compra desse teclado, eu fico com um pouco de receio, principalmente porque recentemente começou a dar problema em muitos dos teclados Aula F75, o que me deixou muito preocupado. Eu lembro que na época o pessoal não gostou, que eu disse que o Aco 5075B Plus é um teclado melhor que o Aula F75. Porém, o tempo está mostrando que eu estava certo. A gente não tem que olhar para um produto só com a construção básica dele. É importante que a gente conheça a marca e a qualidade ao longo do tempo que esse produto entrega. A Aco já é uma marca considerada, já é uma marca renomada, que a gente sabe que eles têm uma qualidade a zelar, um produto, um nome a zelar. Agora, o Aula 75, por exemplo, a gente não tinha isso. E tem vários casos de dongle que queima, o teclado que está morrendo, o software que a pessoa vai atualizar perde a conexão, o teclado para de funcionar as teclas, tem muito problema acontecendo no Aula F75. E eu fico um pouco preocupado, me sinto um pouco mal de ter indicado esse teclado aqui no canal. Da mesma forma, eu fico um pouco ressabiado de indicar um teclado que eu usei tão pouco. Tudo nele é muito bem feito.
tudo, não tenho o que reclamar. Então, se você gostaria de comprar, se você confia na marca, que é uma marca que eu não conheço muito bem, se você tem um problema de dores no pulso, síndrome do túnel do carpo, tendinite, esse teclado vai ser excelente para você, muito melhor do que um teclado tradicional. Vai na fé. Mas você está procurando um teclado com uma estética mais tradicional, que seja esteticamente mais bonito, não tem como te indicar, não vai ser legal para você. Esse é um teclado aqui que ele faz muito bem feito aquilo que um teclado se propõe a fazer, mas que ele tem esse layout ergonômico. E eu confesso que cada vez mais eu tô deixando meu setup mais ergonômico. Eu sou meio suspeito para falar, mas a experiência para mim tá acima do visual. Então a experiência de uso dele tá excelente. Não tem como não indicar um teclado dessa forma. Eu só vou saber se a indicação minha vai ser realmente boa daqui a um tempo. Por mais que tenha muitos outros modelos de teclados da Leoborg, eu não vejo comentários da galera reclamando. Então isso me dá um pouco mais de tranquilidade na hora de falar que eu aprovo esse teclado aqui. Eu recomendo ele sim, com a ressalva do tempo, né? Que eu não sei o que pode acontecer. Falando de preço, esse teclado aqui não é um teclado barato. Se a gente for comparar com o Lux 65, que é um teclado que tem estrutura, carcaça em alumínio, o Leoborg A75 é mais caro que ele. E você tem uma qualidade de construção superior no Lux 65. O que a gente tem de problema nos dois é semelhante, que é o software. Então, tem que ter essas ressalvas. Agora, se você está disposto a investir um pouco mais de dinheiro para ter um pouco mais de ergonomia no seu setup, vai na fé. E desde que eu comecei o canal, sempre que eu converso com uma galera que é programador, que eu falo que eu faço review, eles perguntam: cara, você já testou um teclado ergonômico ou aquele teclado split? Até o momento eu não tinha testado esse tipo de teclado, mas eu comprei o A75 e eu também comprei um teclado split para eu poder fazer review. E eu confesso que a experiência com os dois tem sido excelente no que diz respeito à ergonomia e funcionalidade. Eu realmente estou gostando mais e é provável que eu não volte mais para teclado tradicional, a não ser que ele tenha algo muito superior, uma construção muito melhor ou algum outro tipo de apelo, mas os teclados ergonômicos me ganharam sim. E aproveitando que a gente está fazendo a análise do Leoborg A75, eu vou deixar o link para você poder comprar ele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se tiver alguma coisa que você viu aqui no meu setup ou algum dos meus outros vídeos e quiser o link, me pede também que eu mando para você, tá bom? E agora eu vou chegando no final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou esqueci de falar alguma coisa importante, me avisa que eu vou deixar aí nos comentários. E se você der alguma informação importante que eu deixei passar, eu vou pinar o seu comentário, beleza? Os comentários do vídeo estão abertos para vocês deixarem as suas opiniões e a gente poder discutir e chegar num consenso se esse teclado realmente é bom ou não. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Se tiver pelo celular, dá um hype aí para fortalecer. Até o próximo vídeo e tchau!